E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de química aqui. Hoje o assunto vai ser modelos atômicos e tabela periódica. Modelos atômicos, a gente já tinha visto lá na aula passada o modelo de Dalton, modelo esférico e maciço, modelo de Thomson, que é uma massa esférica, já tem carga positiva, incrustada de carga negativa, que são os elétrons. Modelo de Bohr, já tem a eletrosfera e o núcleo pequeno, onde concentra a maior parte da massa do átomo, e a eletrosfera, onde giram os elétrons. O modelo de Rutherford, que é mais recente, e tem a eletrosfera, já tem os subníveis de camada, e tem o núcleo. Tabela periódica. Vamos à tabela periódica. Tabela periódica ela é a ordem crescente de seus números atômicos. Exemplo, aqui tem o número 1, aqui o número 2, aqui ó, número 3, 4 e assim vai indo. 5 aqui do outro lado, 6, ordem crescente de números atômicos. São 18 linhas verticais. Essas linhas aqui ó, são as verticais. Verticais, chamadas grupos, famílias ou colunas. Então pode ser chamada, essas linhas verticais podem ser chamadas de coluna, grupos ou famílias. O número da coluna, por exemplo, a coluna 3A aqui, ó, 3A. O número da coluna informa o número de elétrons na camada de valência. A camada de valência é a última camada do átomo. Por exemplo, aqui tem um átomo, núcleo positivo, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Essa última camada aqui, ó, é a camada de valência. Esses elétrons aqui, ó, são os elétrons de valência. Tem 3 elétrons de valência. Então ele vai ser o quê? Da coluna 3A. Se tiver 4, ele vai ser da coluna 4A. Beleza? Próximo agora. Os períodos. Os períodos são 7 linhas horizontais. Linhas horizontais. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 linhas horizontais. 7 períodos. Esses dois aqui, ó, são encaixados aqui, como se fosse uma gaveta. Então, esse aqui pertence ao 6º período e esse ao 7º período. Bom, o número do período informa o número de camadas que o átomo tem. Por exemplo, o potássio está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele está no 4º período. O potássio está no 4º período. Então quer dizer que o átomo de potássio tem 4 camadas. Ó, núcleo positivo, 1, 2, 3, 4 camadas. O potássio teria 4 camadas. Teria não, tem 4 camadas. Ok? Elementos representativos são esses das colunas mais altas aqui, ó. Esses são os representativos. Essas colunas mais altas aqui, ó, todos são representativos. Essas daqui também são representativos. Então, são elementos representativos. Os elementos de transição são esses daqui, ó, do meio, das colunas B. Esses todos aqui são os elementos de transição. Esses daqui, ó, são os gases nobres. Ó, gases nobres. Os amarelos, esses que estão todos em amarelo aqui, ó, são os metais. Metais. Ó, metais. Todos amarelos aqui, ó, pertencem à classe dos metais. Todos, todos, todos. Esses dessa cor aqui, roxo, são os ametais. Inclusive os gases nobres são ametais. Então os amarelos são metais
esses daqui são os ametais, inclusive gás nobre. O hidrogênio, ele está do lado de cá, hidrogênio, mas também é um ametal, ele é um gás, né? Os metais gostam de doar elétrons, os ametais gostam de receber elétrons. Tem eletronegatividade alta, os ametais. Os metais têm eletronegatividade baixa. Propriedades periódicas. Tem o raio atômico, que ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento que está mais à direita da tabela e mais embaixo da tabela tem o maior raio atômico. Por exemplo, o frâncio, onde ele está, vai ter o maior raio atômico. Frâncio, maior raio atômico. Energia de ionização cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima. Quem vai ter maior energia de ionização? Vai ser o flúor e o hélio. O hélio tem a maior energia de ionização. Eletronegatividade, no mesmo sentido da energia de ionização, cresce da esquerda para a direita, de cima para baixo. Quem tem a maior eletronegatividade vai ser o flúor, porque o hélio é gás nobre, ele não tem eletronegatividade, nenhum gás nobre tem. O flúor vai ser o que tem maior eletronegatividade. Temperatura de fusão, quem está mais ao centro da tabela e mais acima vai ter a temperatura de fusão maior. Só olhar na tabela aqui, ó, quem vai ser os que tem maior temperatura de fusão. Vão ser esses elementos aqui, ó, estão mais no centro e mais acima. Ó, cobre, ferro, cromo, esses aí vão ter maior temperatura de fusão, ok? O tungstênio também tem uma alta temperatura de fusão. Vamos fazer uma atividade aqui para fixar. Indique a alternativa que contém somente elementos químicos da classe dos metais. Letra A, o oxigênio, o flúor, o bromo e o iodo. O oxigênio, vamos olhar aqui, ó, onde ele está. Isso aqui, ó, é ametal. Todos aqui são ametais. Os roxinhos aqui, ó, para cá tudo é ametal. Se o oxigênio está aqui, quer dizer o quê? Que já A não pode ser. A letra B, o Na, o Ne, sódio, né, neônio, enxofre, cloro. O cloro, pode olhar que ele está aqui, ó, na classe dos ametais. Também não pode ser. Está procurando aquela classe dos metais. O C tem o hélio, o neônio, o argônio e o criptônio. Vamos olhar na tabela. Só gás nobre, ó. Tá vendo? Gases nobres são ametais. Também não pode ser a letra C. AD. Vamos olhar AD. Ó. Letra D. Mg, Ca, K e Na. Olha aqui. Mg, Na, K. Tudo na classe dos metais, ó. Os amarelinhos são metais, não são? Ó. Tudo nessa classe aqui são metais. Eles estão aqui. Então, vai ser qual letra? Letra D. Pode marcar a letra D, que é a resposta certa. Outra atividade. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio. Com base na tabela periódica dos elementos, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio são: quem tem propriedades químicas semelhantes é quem está na mesma coluna, mesmo grupo ou família. Vamos olhar aqui na tabela para ver quem está na mesma coluna que o selênio. Selênio está aqui, ó, Se, ele é um ametal. O oxigênio
o enxofre, o selênio, o telúrio. Então tudo na mesma coluna aqui, ó. Voltamos aqui e vamos ver quem tá. Silício, bromo não é. A letra B, telúrio, enxofre, polônio. Vamos ver? Ao selênio, telúrio, polônio e enxofre. Então na mesma coluna. Então tem propriedades químicas semelhantes, são os que estão na mesma coluna. A resposta vai ser letra B. Não precisa nem de olhar as outras. Já achamos aqui, ó. Resposta letra B.